Agora, então, vamos abordar como ocorre a cura de câncer. O tanto que você esperou. Se você conhecer, você vai rir. Tão simples que é, porque você não tem nada para fazer. Esse conceito dificilmente alguém aceita, porque neste mundo não tem nada que é gratuito, não é? Você sempre tem que fazer alguma coisa para ter em troco alguma recompensa. Mas em relação à vida, lembre que toda a vida é dada gratuitamente para você. A saúde também é dada gratuitamente para você. E esse conceito só é entendido por espírito, porque se basear que nós somos criados, então o Criador que deve manter a nossa vida. Quem está fazendo palpitar seu coração? Enquanto você está dormindo, quem é que mantém todos os fenômenos de vida que você não faz nenhum cuidado, nenhum comando? Você começa a perceber que quando raciocina verdadeiramente no Criador, que você é uma criatura, então você vai entender que todos os fenômenos de vida que acontecem no seu organismo vivo é o Criador que está fazendo. Portanto, não é você que tem que fazer alguma coisa para experimentar a cura. Vamos começar a olhar esta imagem para você verificar isto. Cientistas verificaram uma defesa no seu organismo que é algo extraordinário. Aqui o título está dizendo: defesa do corpo contra câncer. Como o seu organismo defende quando aparecer a célula cancerosa? É interessante que cada célula conversa entre si. Só que célula cancerosa, quando começa a alterar os genes, porque vem agressão de fora para alterar seus genes, então as células cancerosas começam a não conversar com ninguém. Mas células normais que estão ao redor de células cancerosas sempre querem conversar. Quando chegar um momento ideal, sobre esse momento ideal, vamos falar pouco mais tarde, realmente sob essa circunstância ideal, então célula normal conversa com célula cancerosa e célula cancerosa aceita essa conversa. Não é bom? Realmente, nesse momento é que você tem participação, porque isso depende da sua escolha. Você que escolhe essa permissão de célula cancerosa aceitar a conversa da célula normal. Então, o que célula normal quer falar para a célula cancerosa? Diz o seguinte: olha, colega, agora está numa situação onde nós estamos realmente desfrutando a vida, porque o dono realmente está oferecendo melhor condição para nós. Qual é essa melhor condição? Está comendo arroz integral em vez de arroz branco, está tomando água, está fazendo exercício físico, está dormindo cedo, está cantando. Olha, o dono mudou. Não sei o que aconteceu, mas esse dono está fazendo algo tão bom para nós. Então você não precisa ficar como célula cancerosa. Biologicamente aparece uma substância. Essa substância, cientistas deram nome de quinase inibidora. Cientistas fizeram o seguinte estudo. Numa placa, colocaram células cancerosas e células normais e ofereceram uma condição favorável, isto é, para que a célula normal possa viver. E daí
colocaram aquela substância normal que célula normal produz. Então, essa condição é perfeita para a célula normal viver. Nesse ambiente, então, célula cancerosa parou de multiplicar como célula cancerosa e imediatamente voltaram a funcionar como célula normal. O que isso significa? Como célula cancerosa agora pode começar a viver, funcionar, agir como célula normal? Só existe uma forma. Aquele gene ou aqueles genes alterados e que não funcionava, não agia como célula normal, agora está funcionando. Isto é, por causa do comunicado de célula normal, aquela substância quinase inibidora, então as células cancerosas não precisaram continuar vivendo como célula cancerosa, mas sim, aqueles genes voltaram a ser normais e célula normal. Tão fácil que você fica duvidando, não é? Será que isso acontece no nosso organismo? Sim, tempo todo acontece, tempo todo. Por isso que eu não tenho nenhum medo de um dia eu me estressar e aparecer grandes quantidades de células cancerosas, porque eu sei como meu Criador é bom, Ele quer que eu tenha a vida para sempre junto com Ele. Então, agora viver segundo a sua vontade novamente é algo prazeroso. Então, eu volto rapidamente para dar uma boa condição, segundo o querer do meu Criador. Você pode experimentar isto também. Eu conheço muitas e muitas pessoas que, depois de entender qual foi o maior ponto de entendimento, não é que você que tem que fazer, mas sim permitir que o Criador faça por você. Por Ele dar o livre-arbítrio para você, Ele jamais força que você faça. Mas uma vez que você aceita, então Ele é que põe todos os detalhes da vida segundo a sua vontade na sua vida. Experimente isto. É algo maravilhoso. Você vai sentir tão bem. Talvez você não esteja familiarizado de comer arroz integral, por exemplo. Coisa que é de dia a dia, né? Porque cada dia você pelo menos deve fazer 3 refeições. Por isso que estou falando de alimentação. Não porque a alimentação é a parte mais importante para que dê um bom ambiente para células cancerosas, mas é importante você comer arroz integral no lugar de arroz branco, pão integral no lugar de pão branco, por exemplo. Isso é muito importante. Você deixar os alimentos ricos em gordura, alimentos concentrados em proteína, em gordura, tudo isso é necessário. Quando você começa a experimentar alimentos mais simples que a natureza oferece, realmente você vai sentir que sua digestão processa tão simples, fácil e rápida, é que você sente bem. Poxa, não sabia que esses alimentos me sustentam e eu estou sentindo bem, intestino funcionando bem, conseguindo dormir bem, não tem pesadelos. Só experimentando que você vai realmente poder dizer dos benefícios dessa vida tão simples. Então, pelo menos aqui existe essa evidência de que no seu organismo as células normais já estão prontas para poder agir. Depende da sua escolha agora de oferecer um bom ambiente
as circunstâncias para que células normais possam agir nas células cancerosas e as células cancerosas concordarem com célula normal. Então, já você conhece um meio para experimentar a cura. Eu digo, a cura natural que seu organismo apresenta, porque seu organismo é criado por seu Criador. A outra parte maravilhosa é que o seu organismo já preparou, isto é, seu Criador já preparou para sair do câncer. É o seguinte, nesse mapa de genoma humano, no cromossomo número 17, você está vendo aqui nesta imagem, o gene chamado P53. Realmente, quando os cientistas descobriram esse gene, pouco mais de 20 anos atrás, no início não entendeu bem, mas cada vez mais cientistas estão entendendo melhor sobre esse gene. Qual é a função desse gene P53? Grave bem esse nome, gene P53. Esse gene tem a seguinte função: produz uma proteína que tem o mesmo nome, P53, e essa proteína faz o quê? Faz exatamente isto: suprime o câncer, isto é, não deixa a célula cancerosa aparecer. Não é tão bom? Olha, o seu Criador colocou no seu organismo para que seu organismo, todas as suas células, jamais transformem em célula cancerosa. Deus já colocou esse tipo de gene no seu organismo, no meu organismo. Agora, aquela pessoa que realmente desenvolve o câncer e é diagnosticado, sabe por quê? Porque rejeitou esse gene. Vamos dar uma olhada o que esse gene faz, assim consegue suprimir o câncer. Existem 4 funções muito importantes que essa proteína faz no nosso organismo. Você vai enxergar isso nessa próxima imagem. Mas continua lembrando bem sobre esse gene P53. Aqui está uma imagem que aparentemente você não vai entender nada, porque está escrito em coreano. Mas você vai entender uma coisa. Aqui está escrito P53. Enxerga bem isto? P53. E aqui embaixo também P53. O gene de P53 produz a proteína P53. Existem 4 ações de proteína P53. Uma é reparar o DNA, isto é, por causa de radical livre, o DNA sofre a mutação, o dano. Por isso que apareceu célula cancerosa. Lembra disto? Então, essa proteína P53 age exatamente em conjunto com outros genes para reparar completamente esses genes alterados. Que maravilha! Se esse P53 consegue reparar, qual é o resultado? Cura de câncer. Toda célula cancerosa agora voltou a ser células normais. A outra ação de proteína P53 é aqui. Parece o que para você essa estrutura? Isso, na realidade, representa os vasos. Interessante. Quando as células cancerosas começam a crescer, multiplicar, crescer de tamanho, o câncer, então, através da multiplicação de células cancerosas, que tamanho de câncer cresce. Bom, para acontecer esse fenômeno, cientistas verificaram o seguinte fato. Primeira coisa que aparece é vaso. Novos vasos. Para quê? Para poder oferecer
oxigênio e nutrientes para que células multiplicadas sejam nutridas. Então, aparecimento de novos vasos é uma condição fundamental para que câncer cresça. Só que esse gene P53 age exatamente nesse momento de formação de novos vasos, inibindo a formação de novos vasos. Portanto, câncer, como não tem os vasos que alimentam as células que vão se multiplicar, não consegue multiplicar. Aí, novamente, existe esse fenômeno de dormência de câncer, por não formar novos vasos. Então, você consegue entender que a proteína de P53 consegue reparar todos os genes para voltar a ser células normais e também como inibe a formação de novos vasos, então deixa aquele tamanho de câncer continuar da mesma forma, isto é, a dormência de câncer. A outra ação de proteína P53 é a seguinte. A terceira ação que estou mostrando aqui é sobre ciclo da célula. Isto é, quando uma célula faz toda a sua função e envelhece, então, antes de morrer, precisa dividir para deixar a célula filha continuar fazendo a mesma função. Assim é que a vida é preservada e continua. Então, no ciclo de divisão da célula, P53 age, fazendo o quê? Exatamente para verificar se os genes que estão multiplicando para poder formar a outra célula. Então, todos os genes são analisados para poder realmente averiguar onde estão os genes alterados. Então, você pode imaginar o seguinte, a célula cancerosa precisa multiplicar para poder aumentar de tamanho. Isso que você está temendo. Médico também fala assim, olha, a célula cancerosa cresce rápido, por isso que tem que tirar rápido, ou então tem que matar pela quimioterapia ou pela radioterapia. É assim que você está com medo. Mas não se preocupe. Se tiver proteína P53, se tiver o gene P53 funcionando no seu organismo, sabe o que acontece? Quando a célula cancerosa começa a multiplicar, então P53 chega lá e manda parar. Isto é, parar a multiplicação das células e, por sua vez, então, vai verificar, checar todos os genes da célula cancerosa e se descobrir algum gene alterado, então corrige completamente e depois continua multiplicando o resultado. Célula cancerosa que entrou nessa fase de divisão por causa da ação de P53, então o resultado é formar uma célula completamente normal. Você não esperava isso, né? Agora é importante, então, você entender o que é P53, porque, no seu caso, esse P53 não trabalha e, assim, você tem um tumor maligno já de tamanho que é diagnosticado. Daqui a pouco eu vou mencionar sobre este assunto. Vou, então, falar, por último, essa ação de P53. Aqui você está vendo uma parte que talvez não esteja entendendo nada. Aqui está escrito apoptose. É um processo que cientistas deram esse nome grego, esse nome em latim, apoptose, significando o seguinte: toda célula
é programada para morrer um dia, mesmo células normais. Agora, quando você faz os tratamentos para câncer, então pode fazer cirurgia, pode fazer quimioterapia, pode até fazer tratamento com hormônio, ou pode fazer o tratamento com irradiação. E assim por diante, quando fizer grande variedade de tratamentos, todos esses meios são dirigidos para eliminar células cancerosas, ou seja, matar as células cancerosas. Então, o que acontece com essas células cancerosas que sofreram essas agressões e que não morreram? O seu núcleo, então, apresenta não somente 3, 4 genes alterados, mas por causa de várias agressões, agora apresenta 30, 40 genes alterados, vamos supor. Então, essa célula agora realmente está tanto transformada que é mais difícil de reparar todos esses genes. Então, essa proteína P53 age exatamente nessas células cancerosas que sofreram demais, agora realmente se tornaram extremamente malignas. Então, P53 fala para essas células: que tal agora descansar? Em vez de você viver de forma tão difícil, porque seus genes estão tão estragados, agora eu quero deixar você bem descansando. Isto é, traz esse estado de morte da célula programada. E assim, célula cancerosa morre. Às vezes, refere esse fenômeno como suicídio da célula cancerosa. Mas isso só acontece quando essa proteína P53 agir. Então, você está vendo aqui, quando você tiver novamente o gene P53 trabalhando, produzindo proteína P53, você não precisa preocupar. Então, quando é que produz P53? Você nem sabia que você chutou fora esse gene P53. Sabe qual é a forma de jogar fora esse gene P53 que já existia em todas as células normais? Eu diria mais ou menos em 2 aspectos. Um aspecto é que você não dorme cedo. Realmente, a sociedade moderna é para não descansar durante a noite. Algumas pessoas por trabalho, outras pessoas por interesse, outras pessoas realmente porque tem algo bem interessante, outras pessoas pelo costume ou por estudo. Enfim, cada vez mais a população não está dormindo na hora certa. Quando é que é a hora certa para dormir? É o momento que seu Criador vai dizer: olha, agora você está na hora de dormir. Cientistas descobriram quando é a hora mais ideal para você dormir. Esta imagem mostra exatamente isto. Então, vamos verificar? O nosso Criador, sabendo o que iria acontecer, então, ele é muito sábio e já colocou um relógio biológico, um relógio que lida a vida nossa no nosso cérebro. Então, este lugar que cientistas deram nome de núcleo supraquiasmático, bem próximo do olho, no cérebro, aí Deus colocou um relógio central que rege todo o nosso organismo. Chama-se relógio biológico ou relógio circadiano. Por quê? Esse relógio realmente rege 24 horas. Por causa desse relógio magnífico, então aparece um fenômeno chamado ritmo de vida.
Nesta outra imagem, então, você está vendo esse ritmo de vida. Cientistas enxergam essa visão, ritmo de vida, não de saúde. Você que está procurando a ter saúde, então você agora está sabendo. Em vez de você querer ter muita saúde, deseje a ter a vida, porque o Criador colocou no seu interior um relógio para você entender que Ele quer que você também concorde com a programação que Ele colocou. De acordo nesse relógio, então cientistas descobriram o seguinte: quando chegar por volta de 9 da noite ou mais tardar 10 da noite, então o que acontece? Um gene é clicado por Criador, porque Ele sabe exatamente quando é a hora certa. Nós não sabemos. Nós queremos decidir o nosso horário para dormir, aí é o desastre. Mas quando o Criador realmente, agora percebendo da sua necessidade, clica o gene de melatonina, aí melatonina é produzida, qual vai ser a reação em meu organismo? Começa a sentir o sono. É hora que você deve ir para a cama. E aí, realmente, P53 consegue trabalhar durante a noite toda, achando cada célula cancerosa que você permitiu aparecer durante o dia, porque recebeu muito estresse, muita raiva, ódio, enfim. Você que estava com células cancerosas, embora você não percebesse, então durante a noite, na sua inconsciência, já que você não está com raiva, com ódio, a não ser que você sonhe. Se você sonhar odiando alguém, realmente complicado, né? Mas Deus tem jeito de solucionar isto. Bom, veja só, dormir é algo mais importante que você pode participar. Você pode escolher, se você entender que dormir é algo importante. Então, eu diria, em vez de você tentar comer alguma coisa saudável, isso é importante, mas em termos de prioridade, dormir eu não teria a comparação. Na minha opinião, se você dormir na hora certa que o Criador te dá o sinal, isso é realmente mais de 1000 vezes mais importante do que você comer todas as coisas naturais, orgânicas, saudáveis para câncer. Então, se você der crédito para essa palestra, esses novos conhecimentos, então realmente durma cedo. Não importa toda coisa que você considera importante, porque não existe coisa mais importante do que sua vida, não é mesmo? Então, dormindo bem relaxado, sossegadamente, pelo menos 7 a 8 horas, então o Criador terá todo o tempo para reparar. Certamente, se você dormir cedo assim, quando acordar pela manhã, você vai acordar completamente revigorado, não é mesmo? O que isso significa, revigorado? Todo o metabolismo entrou agora à devida função, todas as coisas estão funcionando bem. Por isso que você está sentindo esse bem-estar. Já que estou mostrando essa imagem, vou aproveitar para explicar que é uma coisa fundamental que vou explicar daqui a pouco. Quando passa 1, 2, 3, 4, 5 horas, então nesse momento, desde que você ouve a voz do seu Criador, o sinal do clique para melatonina, passadas 4 ou 5 horas,
então a produção de melatonina é mais alta. Então o que acontece neste momento? Você está num sono mais profundo. Até pode carregar você, mudar de um lugar para outro, é que você não percebe. Por quê? Sono é tão pesado. A profunda inconsciência. Sabe, nestes momentos, cientistas descobriram algo fantástico. Nessa outra imagem, então você está vendo esse fenômeno fantástico, realmente fantástico. O nosso corpo muda durante período de 24 horas, momento a momento. Jamais é estático. Lembra da homeostasia? Para que Deus possa manter o seu organismo no melhor situação, no melhor estado possível, então Deus sempre ajusta da forma que Ele quer. Se você obedecer, ouvir a sua voz, quando chegar por volta de 1 da manhã, então aqui células especiais chamadas células de defesa, principalmente linfócito T auxiliadora, está no seu pico de trabalho. O que significa isto? Quando então falar sobre defesa do organismo em relação ao câncer, eu vou referir. Lembre bem dessa célula, linfócito T auxiliadora ou simplesmente célula T auxiliadora, que estão no pico de trabalho. Está fazendo alguma coisa, certamente. Mas vamos voltar para terminar P53. Então você está entendendo agora que quando P53 realmente estiver em todas as células, naturalmente, em células normais existem. Agora é necessário que células cancerosas também tenha P53. Por você ter chutado gen P53, é que células normais transformaram em células cancerosas. Então, uma forma de recuperar isto é dormir na hora certa. Outra forma de você não descansar é a seguinte: a sua mente. Quando você está ocupado cheio de preocupações, ansiedades, ódios, raivas, sentimento de culpa, ou rancor, ou então mau entendimento do caráter de Deus, então você não desfruta o verdadeiro descanso. Sua mente está cheia de preocupações, então você ora pensa assim, como será da minha vida? Ora, Deus vai me ajudar. Mas é logo que você ora, também preocupação continua. Realmente, sua mente fica completamente confusa. Nesses momentos, P53 não consegue trabalhar. Tanto que quando você estiver nessa situação, você não consegue ter um sono de boa qualidade, não é mesmo? Então, verdadeiramente, perdoar é uma forma tão agradável de readquirir P53. Descansar. Única forma de você descansar da sua mente tão atarefada de tantas preocupações, porque disto você é que quer solucionar todos os problemas. Você quer comandar tudo para obter algum resultado. Agora, se você desistir disto, mas permitir que Deus comande a sua vida, Deus está conduzindo a sua vida, então aceite isto, porque certamente Cristo diz assim: você que está cansado, está carregando tantas cargas sozinho para solucionar seu problema, vem para mim, vem. É um convite, porque respeita a sua escolha.
Se você vier para mim, então eu vou aliviar completamente você. Como? Concedendo a paz, mostrando o seu amor, o seu rosto tão misericordioso. Com tudo isso, Ele pode fazer. Até mesmo, Ele tira o ódio. E você agora está com um novo espírito, um novo coração, para querer perdoar realmente aquela pessoa que falhou grandemente. Tudo isso, aparentemente, é impossível, quando você pensar do seu ponto de vista. Mas se você começar a pensar da forma que seu Deus pensa, como Cristo pensa, então você vai experimentar que toda a dúvida que você tem dissipa completamente. Por quê? Realmente você vai experimentar essa paz, paz que Cristo comunica. Ele diz, o mundo não pode dar, e nem conhece que tipo de paz é essa. Quando você realmente dizer assim, quando realmente você concordar com seu Deus dessa forma, Senhor, eu não tenho mínima vontade de perdoar aquele cafajeste. Realmente ele me fez grande mal. Como eu posso perdoar? Se eu perdoar, e agora? Qual é a minha identidade? Quem sou eu? Cadê esse ego? Eu não sou mais nada? O inimigo vai botar esse tipo de engano para você. Mas, se você aceitar o convite do seu Criador, olha, eu perdoei você 70 vezes 7. Você que recebeu todo esse meu perdão, que tal você perdoar para aquele que errou só uma vez? Se você soltar, libertar esse prisioneiro que você não consegue libertar, você quer continuar segurando esse prisioneiro no seu íntimo e de vez em quando você indagar e ainda você dá sentença de prisão perpétua, continua lá dentro, jamais você quer libertar, daí você nunca vai ter o sossego, a paz. Já que Cristo que vai soltar esse prisioneiro, e em vez de prisioneiro, Ele quer preencher o seu coração, seu espírito, com a paz do céu, experimente. Se você experimentar, sabe o que você vai dizer? Que bom! Que bom! Por causa desse câncer, realmente agora estou experimentando essa paz que eu buscava. Essa paz que eu desejava há tanto tempo, que eu não entendia como adquirir essa paz, mas por causa desse câncer, que aparentemente era muito ruim no início, por causa do medo eu busquei ao Senhor e realmente o Senhor respondeu. Você vai experimentar essa paz. Para você ter a certeza dessa paz, eu quero apresentar um acontecimento na Bíblia que o povo de Judá experimentou. Se você abrir a Bíblia, Crônicas capítulo 20, segundo Crônicas capítulo 20, então você vai ver a história do rei Josafá. Certa vez, os aliados de Moabe, Amon e de Monte Seir, edomitas, invadiram a terra de Jerusalém e Judá. Era uma multidão tão grande, e que o povo de Judá, quando olhou, ficou com tanto medo. Rei Josafá ficou com tanto medo.
E por causa desse medo, então, ele fez uma escolha. Quem que deu medo para o povo de Judá e rei Josafá? Não foi Satanás? Satanás que trouxe esse medo. Olha, esse poder aliado, esse exército tão maior do que vocês, eles vão acabar com vocês. Isso que gerou medo. Mas neste momento, o rei Josafá escolhe ao Criador, a Deus. Então ele clamou para o Senhor Jeová, clamando todas as promessas dadas para seus ancestrais. E daí, quando ele terminou de clamar, então Deus levanta um profeta entre o povo de Judá. E esse profeta, então, fala claramente a mensagem de Deus. Porque o trabalho de profeta é transmitir a palavra do Criador. Então, diz assim no verso 15: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha que maravilha! A luta não pertencia para o povo de Judá, nem para o rei Josafá. Mas Deus diz assim: eu vou lutar por você. Sabe que o câncer não é você que tem que lutar, mas aquele que fez você, que deu livre-arbítrio, que permitiu que você escolhesse os caminhos do inimigo destruidor, depois de aparecer todos os resultados de destruição no seu organismo, então sabe quem que tem que lutar? O seu Criador. O grande médico que conhece exatamente quais são as células cancerosas existentes no seu corpo. Permita que ele lute por você. Mas depois diz assim: amanhã vocês vão sair para encontrar essa grande multidão. Mas certamente diz assim no verso 17: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Você está com coragem de estar parado e ver o salvamento que seu Deus, Jeová, vai trazer para você? Certamente, seu Deus vai encorajar você. Até nisto Ele vai te dar. E diz assim mais: não temais, nem vos assusteis. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Realmente Ele dá toda a certeza. Então, rei Josafá, mesmo assim, tinha medo, porque ainda o salvamento não era real, assim como o câncer em você ainda não desapareceu. E daí, rei Josafá escolheu as pessoas para cantar, louvar. Por isso que eu já disse para você, melhor forma de espantar o medo é cantar. Você conhece esse ditado popular, não é? Quem canta, os males espanta. Então, cante. Você que cantou na igreja, na adoração, não é meramente é parte da liturgia, não. É agora que você tem que cantar. Você lembra daquele hino tão maravilhoso? Sob suas asas. Eu não sei mais depois. Você que conhece esse hino, eu conheço em coreano, mas eu não vou cantar em coreano aqui. Por exemplo, no coro não fala assim: descansarei, descansarei, sob suas asas bem-vindas.
sob seu amor, a paz gozarei, paz e alegria infinitas. Medite. Enquanto você canta, louva, realmente o Espírito de Deus vai ocupar toda a sua mente, comunicando aquela paz, aquela tranquilidade, aquela coragem, aquela força, poder. Agora você está empoderado. Então, rei Josafá, no próximo dia, exatamente ele começou a fazer tudo isto. Formar o povo em fileira e ficar parado e olhar o que Deus iria fazer. Então ele falou algo bem famoso assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós conhecemos bem isto, porque isso é realmente algo extraordinário. Você que está com medo, cante, experimente. Em vez de, por causa do medo, você procurar alguma ajuda humana que não vai te dar a verdadeira paz, nesse exato momento, volve seu olhar a Cristo e fixe seu olhar nele. Você vai ver que Ele é autor da sua fé. Realmente Ele vai completar essa obra da fé que vai aparecer em você. Por isso que a doença é curada pela fé, não pelo que nós fazemos. Isso é um grande mistério que Deus quer que você conheça. O que você vai fazer ouvindo a sua voz? E você vai reagir naturalmente segundo a vontade dele. Isso não é que você que está fazendo, mas com o entendimento. E você realmente agora começa a concordar, porque isso que está trazendo tanta paz em você. Então, essa fé que está aparecendo como uma forma de obras. Por isso que você agora vai ter grande prazer de comer arroz integral. Completamente diferente de você agora quer comer arroz integral, coisas orgânicas, fazendo isso, eu quero ter a saúde. Eu quero ter como controlar o crescimento de câncer. Não é dessa forma. Mas porque Ele mostrou tanta bondade, tanta misericórdia para você. Isso fez com que aparecesse essa pequena confiança, pequena fé, que é suficiente para motivar, para você colocar em ações. Então, essa ação tão prazerosa, tão agradecida, é que realmente é um estilo de vida que você pode ter para poder desfrutar a vida e também para experimentar a cura, para poder testemunhar da bondade de Deus. Não de arroz integral que você comeu, ou não de alguma substância natural que você aplicou e que está controlando a doença. Em vez de dar louvor para arroz integral, pão integral, orgânico, ou então qualquer substância natural, mas realmente louvar, engrandecer o Criador. Lembra que isso é a primeira mensagem dos anjos de Apocalipse 14? Então, verdadeiramente, nós precisamos crer no Jeová, nosso Deus. Então, estaremos completamente seguros. E também crer nos seus profetas. E hoje nós não temos a pena inspirada
por sua profetisa, que deixou tantas instruções maravilhosas, preciosas, para permitir que o povo remanescente realmente seja vencedor, mesmo vencendo o câncer com o poder, com o caráter do nosso Deus. E assim, certamente você pode estar livre de câncer, por causa que nestes momentos o P53 estará trabalhando todo em vapor para reverter células cancerosas em células normais. Por último, então, vou mostrar como as células de defesa, células de imunidade, conseguem lidar com células cancerosas. É realmente algo magnífico. Veja nessa imagem. As células T, lembra aquelas células T, linfócito T, comandante de sistema de defesa. Quando então é clicado por Criador, vão a encontrar as células cancerosas. Aqui está essa célula cancerosa tão grande, feia. Então, células defesa, linfócito T, está ao redor dessa célula cancerosa. E quando chegar, então, Deus vai clicar outros genes. E daí, essas células T mudam da forma, agora estão mais achatadas nessa próxima imagem. E daí, o que vai acontecer? Certamente não enxerga ao nosso olho aqui, mas está furando a parede da célula cancerosa. E assim, quando furar, consegue injetar uma substância anticâncer, verdadeiramente substância quimioterápica. Não aquela substância quimioterápica que o mundo aplica, mas substância quimioterápica produzida pela célula T. Então, quando essa substância anticâncer entra para dentro da célula cancerosa, então a célula cancerosa morre. Olha aqui, toda a célula cancerosa morreu, agora só tem arcabouço da célula. E assim Deus consegue eliminar tranquilamente a célula cancerosa. Agora, cientistas observando esse fenômeno, eles pensaram, puxa, existe esse sistema de defesa que elimina a célula cancerosa? Então, vamos fazer de tal maneira que vamos aumentar esses números de célula T. E assim eles fizeram. Aí é que apareceu vários tipos de nutrientes suplementares para elevar a imunidade. Você também deve conhecer alguma substância suplementar. Mas cientistas começaram a pensar e fizeram uma pesquisa. Será que é questão de número? Existe um trabalho muito bonito. Quando achei esse trabalho, realmente comecei a alegrar e dar louvor ao nosso Deus. Porque o que nosso Criador trabalha, verdadeiramente a mente humana não consegue nem aproximar de perto. Nesta imagem você está vendo o seguinte. Aqui está a célula T, comandante do sistema de defesa, e aqui embaixo, célula cancerosa. Um belo dia, célula T rondando por todo o organismo, encontrou célula T num determinado lugar, por exemplo, no fígado. Então, ele olhando para a célula T, aproximou, estendeu a mão. Olha, muito prazer, eu sou célula T. Você é célula cancerosa, não é? E daí, célula cancerosa também estendeu a mão, apertando e diz, pois é, agora eu sou célula cancerosa. O que você vai fazer comigo? Deixa-me em paz,
porque eu tenho todo o direito de ser célula cancerosa, porque meu dono só estressa, não dorme na hora certa, só come coisa gordurosa, concentrada em proteína, ele realmente gosta de fumar, bebida alcoólica, comer em demasia. Olha, eu tenho todo o direito de ser célula cancerosa. Quando a célula cancerosa falar assim, interessante que célula T respeita o direito de célula cancerosa. Algo impressionante, não é? Por isso que aqui você está vendo essa escrita. Simplesmente reconhece que essa célula é célula cancerosa e célula T de defesa não faz nada. Mas você pode perceber que ao lado desse braço aqui, roxo, tem outra estrutura com Y de cabeça para baixo, chamado CD28, que esse braço, essa antena estava esperando algo da célula cancerosa. Sabe que não é por aumentar o número de células de defesa ou célula T é que essas células vão destruir as células cancerosas? Antigamente pensava assim, mas hoje, por causa dessa pesquisa, todo aquele suplemento para incrementar a imunidade não tem valor nenhum. Algumas pessoas estão fazendo esse tal de autohemoterapia. Você já ouviu dizer? Tirar o sangue da veia e depois injetar no músculo para poder aumentar a imunidade. Aparentemente, realmente tem razão, mas isso não funciona. Eu diria, até para certas pessoas que acreditam piamente esse processo, então funciona. Mas você que está ouvindo a minha palestra, você que está entendendo que a célula T é dirigida por Deus, certamente em você não funciona esse tipo de prática. Por que disto? Porque verdadeiramente a célula T é dirigida por Criador. Ele que criou o sistema de defesa. Ele está respondendo à vontade de Deus. A sua vontade agora tem que ser igual à vontade de Deus para que Deus possa fazer célula T eliminar células cancerosas. Porque com esse propósito que ele colocou célula T no seu organismo, mas você está ignorando completamente disto, você através comendo suplemento para elevar a imunidade, você quer aumentar o número de células T, assim combater células cancerosas? Isso até um tanto lógico, mas na realidade não é assim que funciona. Mas uma vez que você aceita a voz de Deus, e fazer com tanto prazer por você ter ouvido a sua voz e você ter experimentado tanta bondade e você começa a viver, pôr em prática, dormindo cedo, cantando, sorrindo, comendo arroz integral, exercitando, tomando água, tudo em moderação, temperança, uso adequado do sol, o ar puro. Agora você está confiando plenamente no Senhor. Então, nesses momentos,
célula cancerosa não tem razão para ficar como célula cancerosa. E na próxima visita, quando célula T, então encontra a célula cancerosa, aqui a imagem do meio, então célula cancerosa agora também produz uma substância chamada B7, que exatamente encaixa para realmente apertar esse braço da célula T, CD28. Então, com um braço, a célula T reconhece que é célula cancerosa, diz: como vai, célula cancerosa? Agora parece que você está meio triste. Então a célula cancerosa responde: pois é, agora eu quero mudar porque meu dono realmente ele mudou radicalmente. Olha, não sei onde ele foi, acho que ele ouviu as palestras do Dr. Geia e ele realmente está cantando, está comendo arroz integral, não com a obrigação, mas com todo o prazer, experimentando a bondade. Agora ele está dormindo cedo, está tomando água, fazendo exercício. Ele não está mais odiando, mas simplesmente ele abraça. Olha, eu não preciso ficar como célula cancerosa. Então, célula cancerosa dá outra mão. Célula T já estava esperando essa outra mão. Aqui, CD28. Então, célula T diz assim: muito bom, eu esperava por este momento. Agora, então eu vou fazer aquilo que meu Criador me disse. Daí, aqui diz, além de reconhecer que é célula cancerosa, agora vem um sinal para ativar. Esse sinal vem da célula cancerosa. Mas quem é que deu essa vontade para a célula cancerosa? O Criador. Então, célula T consegue furar a parede da célula cancerosa, a membrana celular da célula cancerosa, e coloca a substância, exatamente essa substância produzida por célula T é substância anticâncer, a perfeita substância quimioterápica que só age nas células cancerosas. Isso é verdadeiramente a quimioterapia que Deus está preparando para você. Ele já providenciou no seu organismo. Agora só falta a sua escolha. Sua escolha de olhar para seu Criador. Nesse medo tão grande que acometeu você. O inimigo enganou a vida toda e agora está condenando. Você está morto. Você jamais vai sair desse câncer. O câncer mata. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele coloca tanto medo diante de você, mas neste medo, se você agir como rei Josafá, em vez de buscar auxílio no Egito, no outro lugar, mas se você clamar para Deus, o Senhor não é meu Criador? O Senhor não prometeu que quando na dificuldade se eu volver para o Senhor, então não viria, me daria paz? Cadê o socorro que vem de ti? Se clamar, então Ele vai mostrar toda a verdade para você. Ele vai mostrar todas as instruções através da profetisa Ellen G. White. Ele deu tantas e tantas instruções para manter esse organismo vivo segundo o seu querer
Então você vai assimilar cada ensinamento e você vai aplicar na sua vida diária. Certamente, tudo isso vai levar você a compreender verdadeiramente a bondade, a misericórdia, a longanimidade do seu Criador, o seu caráter. E você vai experimentar todo esse caráter de Cristo no seu viver. Você vai experimentar essa transformação e também, como um presente, aquele câncer que você tinha, Deus vai solucionar. Quando confie simplesmente nele, não tenha medo, ele está agindo em você, portanto, confie nele, certamente você vai ter toda a segurança e confia no profeta e você vai ter prosperidade. E assim que Deus preparou todos os meios para tirar você dessa doença, dessa temível doença chamada câncer, mas é diante de Deus, câncer não significa absolutamente nada. Espero que você experimente esse socorro que vem do seu grande médico.